Aí está. Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao professor José Maurício Mota, pela presença hoje aqui no webinário do PPMEC. O professor José Maurício participa da linha de pesquisa número 2 do PPMEC, chamada Sistemas Robóticos de Sensoriamento, né? E nesta linha, o PPMEC desenvolve sistemas robóticos para manipulação de objetos, para manipulação precisa de objetos, né? Também desenvolve robôs para aplicações industriais, calibração de sistemas robóticos, né? E dentro dessas atividades, dentro desse escopo, então a linha se dedica a fazer sensoramento por visão computacional, sensoramento usando sistemas inerciais, calibração de sistemas robóticos usando câmeras. Também eles fazem utilizam sistemas de reconhecimento visual, certo? E escaneamento 3D de superfície, reconstrução também, reconstrução de objetos. E também realiza monitoramento de processos de fabricação usando visão computacional. Então, é uma linha transversal no PPMEC, como todas são, né? E participam dessa linha vários professores do PPMEC, certo? Aí, então, o professor José Maurício vai nos apresentar a sua experiência, certo? Em termos de pesquisa, que projetos já realizaram, certo? E o que estão fazendo hoje em dia, oportunidades, certo? Para pesquisa, tá? Então, professor José Maurício, contigo a palavra, tá? Tá certo. Bom, agradeço a todos a presença, ao Daniel pelo convite. Eu pensei numa apresentação que fosse mais informativa, né, do que específica sobre um determinado tema, né? Então, a gente colocar as oportunidades que existem, né, onde que existe a sinergia entre todas essas linhas de pesquisa e experiências de professores, né, que podem se agregar para fazer um todo que se chama sistemas mecatrônicos, né? Como a linha de pesquisa sistemas robóticos e sensoriamento, ela inclui alguns outros temas que estão, na verdade, em outras linhas de pesquisa. Eu procurei, então, focar naquilo que se faz neste laboratório aí, que está aberto, não é exclusivo de ninguém. É isso que exatamente eu vou demonstrar aqui, tá? Então, a gente vai fazer uma apresentação, eu vou falar sobre as atividades e objetivos desse laboratório, a linha de pesquisa em que a gente atua, né, e um pouquinho mais detalhe que quer dizer essa linha de pesquisa, equipamentos do laboratório, para ver quais são os recursos que existem ali, que estão disponíveis. Parte desse laboratório precisa atuar mais, porque ele não é disponibilizado para graduação, né, a não ser que esteja dentro de alguma pesquisa. Então, é preciso que pode ser utilizado, né, como parte de outros projetos também, esses equipamentos, né? Não José Maurício, necessariamente... tu estás apresentando, compartilhando tua tela? Para mim não está aparecendo. Está compartilhando. Não está aparecendo para ninguém, não? Não, para mim também não. Para mim sim, está aparecendo. Aí. Tenta descompartilhar e compartilhar de novo. Vamos ver o que acontece. Tá, descompartilhei o que aqui? Agora não está aparecendo. Espera um pouco. Para mim está aparecendo. Não está aparecendo o botão aqui. Desligo o PowerPoint. Então vamos ver agora. Mas para mim está fechado o botão de compartilhar.
Será que tem alguém mais compartilhando alguma coisa? Também agora eu não estou te escutando. Tá bom. Eu estava com o microfone fechado. O Alex, que está como convidado, me parece que estava com a câmera aberta, não sei. Agora, não aparece agora para ti o botão de compartilhar? Não? Não. Que estranho. Um problema Deixa nesse eu... computador aqui, viu? Tá me travando. Eu vou tentar compartilhar minha tela e depois descompartilho, tá? Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim. Tô vendo. Beleza. Agora eu vou descompartilhar minha tela aqui. Apareceu para ti, professor? O botãozinho ali de compartilhar? Eu tô vendo a tela, eu tô vendo as duas telas. É? Aqui está, Então, somente organizadores e apresentadores da reunião podem compartilhar. Então, só um pouquinho. Eu acho que tem como você ir no professor e colocar ele como apresentador. Estou tentando fazer aqui, ver se consigo por aqui. Só um pouquinho. Ah, tá. Estás como participante, é isso. Tornar apresentador. agora sim. Agora apareceu? Apareceu. Agora estou vendo. Perfeito. Tá. Apareceu. Pronto. Mas é a sua imagem que é para aparecer? Está aparecendo a sua imagem para mim aqui. Estou vendo a tua tela. Vou fechar minha câmera. Estou vendo a tua tela. Está no tópico da apresentação, né? Todo mundo está vendo a tela do professor Zé Maurício? Sim, E a tela de apresentação. E para ti, professor, estás olhando a tua apresentação também, não? Eu estou vendo a minha apresentação, mas eu não vejo a minha imagem. Mas Tá. você está aparecendo, professor. Não, Tá, mas você está então tá apresentando, pode continuar. Então tá bom. Bom, então eu falei dos equipamentos do laboratório, a equipe de pesquisa atual, né, que hoje está mais integrada ali, fazendo algum trabalho, né? Os projetos realizados, esses projetos eu peguei os mais importantes que foram feitos, mesmo sendo mais antigos, mas justamente para mostrar como é possível fazer uma sinergia interessante, né, de diversas áreas. Tecnologias desenvolvidas, eu comento algumas, né, as principais. As pesquisas atuais, que não necessariamente estão ligadas a projeto formal, né, são pesquisas que são pré-projetos, vamos dizer assim, né? E pesquisas propostas para o futuro, tá? Então, vamos passar aqui a tela. Eu estou com algum problema aqui. Não sei o que está acontecendo. Agora parou de compartilhar. Voltou? Agora já não estou vendo mais a tua tela. E eu não vejo a sua imagem também. Vamos lá, compartilhar de novo. Pronto. Agora foi, estou vendo. Uhum. Não sei o que está acontecendo aqui. Pronto? Passou? Foi, passou. Uhum. Tá. Atividades e objetivos do laboratório, né? Na geração do conhecimento. Então, a gente tem o desenvolvimento de técnicas para aumento da precisão de posicionamento de robôs. Tá? Robôs têm um sério problema de não
ser compatível com o software, o modelo que tem no controlador, né? E é preciso, então, você identificar a parte física para colocar dentro do seu modelo. Visão robótica para medição de posição e mapeamento de superfície e trajetórias, tá? Então, a visão computacional ou visão de máquinas, hoje já está começando a separar uma coisa da outra, né? Para medição 3D da posição, né? E o mapeamento 3D de superfícies com cálculo de trajetória, para que sejam transformados todos esses pontos em coordenadas que o robô entenda como sendo uma referência dele, seja móvel, seja industrial, e ele poder fazer alguma tarefa com base naquelas posições, né? Desenvolvimento, concepção e construção de robôs dedicados e validação experimental de precisão da programação offline desses robôs, né? Então, são robôs que foram e podem ser desenvolvidos especificamente para uma determinada tarefa, né? É o que se chama robotização, tá? Nós já tivemos alguns trabalhos nessa área, né? E estamos propondo outros, né? Cada um em especial, tá? Esse aqui. Então, desenvolvimento de técnicas de precisão de posicionamento de robôs. Robôs paralelos e seriais, tá? Então, nós temos robôs seriais como sendo aqueles robôs em que você tem juntas ou atuadores, né, conectados a elos num sistema articulado, e são colocados sistemas de coordenadas em cada junta, e você consegue daí especificar a posição do efetuador, da ferramenta, né, do elemento terminal desse robô, com relação a um sistema base, da base. A mesma coisa pode ser feita em um robô de configuração paralela como essa que está aqui, tá? Deixa eu botar aqui o ponteiro. Então, este robô aqui, ele tem 3 atuadores para movimento X, Y, Z e mais um que faz a rotação aqui embaixo, tá? Então, a cinemática dele é diferente da cinemática dos robôs seriais, né? Você tem a cinemática inversa, que é a que você define uma posição e encontra as juntas para fazer o movimento, muito mais fácil do que no sistema serial, mas o oposto é muito mais difícil. Quer dizer, você diz quais são as posições de juntas e quer saber para onde foi, né? Então, é possível fazer, e nós já começamos algum trabalho nesse sentido, fazer um sistema de calibração desse tipo de robôs aqui, que você não encontra fácil no mercado para isso aí. Tudo é muito escondido pelas empresas que trabalham. Aqui nós temos um exemplo de um robô que nós construímos, de um projeto, que eu vou entrar em detalhes sobre esse projeto, né? Que está lá no laboratório, né? Todas as partes estão disponíveis para fazer uma réplica disso daí. Mais à frente eu conto a história dele. A visão robótica para medição de posição e mapeamento de superfícies e trajetórias. Então, a gente vê aqui um caso em que havia, como é que diz, defeitos, né, na superfície de pás de turbinas hidráulicas, né, e o sistema teria que reconhecer esses defeitos, tá, e informar para o robô que esse local precisaria de solda. Então, foi feito um trabalho, uma tese de doutorado aqui em cima, que encontrou registradores, né, matemáticos, né, que definiam uma determinada orientação e posição desses elementos, né, e faziam um reconhecimento da superfície, né, de todo o contorno para separar da parte que estava funcionando, que tinha um perfil adequado, né. Aqui a gente vê os sistemas ópticos, nós temos uma mesa com vários sistemas de câmera, laser, medidores e tudo nós temos lá. Aqui é o robô operando com seu sistema de visão 3D,
né, que nós desenvolvemos 100% esse sistema. Tá? Um sistema que inicia com um cruzamento de luz laser, né? E depois uma apaga e faz o rastreamento da superfície 3D. Né? Então, aqui está sendo mostrado o sistema por baixo. Aqui nós temos uma câmera com lente apropriada. Um dos diodos laser é fixo, o outro é rotativo, tudo controlado na posição, velocidade, captura de imagem, tudo tem que ser feito de forma sincronizada, né? Aqui o desenho esquemático dele. E aqui a gente vê ele, um outro sistema que está montado agora lá no robô, nesse robô aqui que eu ainda vou mostrar. E esse aqui é um sistema que faz uma projeção de um feixe de laser em cima de um alvo e, por triangulação, consegue manter a distância da câmera até o centro do alvo, sempre com o mesmo valor. Então, você consegue movimentar o robô em torno desse alvo sempre uma mesma distância e, portanto, você está medindo. Tá? E você consegue calcular também a orientação com base nisso. Isso é interessante para você fazer um processo de calibração do robô. Tá? Isso aqui. Pronto. Desenvolvimento, concepção e construção de robôs dedicados. O que nós já trabalhamos, já fizemos com um projeto de estrutura robótica de aplicação específica, como na indústria de energia elétrica. Este é o robô que nós construímos, aqui é só esquemático, essa parte na ponta, né? Foi um pouco diferente disso. Um robô específico para a Eletronorte. Tá? Esse é um projeto que eu vou entrar em detalhes ainda. Um outro exemplo é um que nós submetemos recentemente à Petrobras, que seria um robô para limpeza de mangotes. Tá? Então, esses mangotes, eles transportam o óleo, né, de uma plataforma até o navio e começa a haver incrustação de animais marinhos, de lodo, sujeira e tudo mais, e tem que ter um robô que pudesse automaticamente fazer esse processo, porque ele é feito hoje manualmente, né? Então, partes são desmontadas, levadas para fazer a limpeza. Isso aqui é mais ou menos o que a gente tinha proposto, né? Esse ainda nós não temos uma resposta definitiva, uma resposta que, no momento, foi dada prioridade a outro projeto, né? Eu acho que eu já sei o que é que está dando problema aqui. Eu estou com um timer aqui, eu acho que esse timer está dando... Pronto. A linha de pesquisa, sistema robótico de estacionamento, como o Daniel já comentou, né? São o desenvolvimento de robôs e calibração de sistemas robóticos, tá? Para manipulação precisa de objetos. Isso aqui está um dos principais assuntos que se faz dentro dessa linha. O sensoriamento pode ser por visão computacional ou sistemas inerciais, né? Calibração de sistemas de câmeras, são técnicas para aplicações específicas em que você consegue calibrar todo o conjunto da câmera, né? Lente, junto com os sensores internos, e você traduz a sua coordenada de pixel numa coordenada tridimensional, né? Do lado de fora, como referência, né? Desenvolvimento de sistema de reconhecimento visual por inteligência artificial e de técnicas para escaneamento 3D de superfícies. Tá? Aqui nós temos, não sou eu que toco esse tipo de projeto, né? Mas o professor Díbio, em que ele usa inteligência artificial para fazer reconhecimento na agricultura, basicamente, né? E esse técnico para escaneamento 3D de superfícies também estaria ligado, mas isso aí já somos nós que fazemos aqui com essa parte anterior. Desenvolvimento e aplicação de técnicas de localização e mapeamento para robôs bípedes, de rodas e aéreos. Reconstrução de objetos e manipulação de objetos. E monitoração de processo de fabricação. Essa parte
é uma parte que está colocada aqui, porque, por causa do sensoriamento, né? Mas ela faz parte da linha 1 também, que é a automação de processos. Tá? Então, basicamente, nessa linha, há vários professores que trabalham aí, né? Mas nós temos acesso, participamos de algumas propostas de projeto e temos um material disponível para todos esses assuntos que estão aqui. Novamente, eu já entendi o que é. Eu vou cortar esse negócio aqui. Pronto. Não tem problema não. Bom, equipamentos. Esses são os equipamentos que nós temos lá, né? Os principais, né? Então temos aquele robô paralelo, né? IRB 360 da ABB, um 140 que é aquele laranja da ABB, um robô Pioneer 3AT, que é um robô móvel de 4 rodas, né? De all-terrain, quer dizer, ele é mais adequado para terrenos externos, não serve para pesquisa. Tem o robô Now, que é um robô antropomórfico, humanoide, né? Um robô solda, que é da Eletronorte. Equipamentos óticos, câmeras, lentes, lasers, mesas óticas e suportes, equipamentos eletrônicos e outros mais, né? Então, posso entrar em algum detalhe aqui, mostrar esse robô, né? Esse é o robô da ABB RB 360 81130, é o Flex Speaker da ABB. Esse robô tem um payload de 8 quilos, tá? Ele consegue manusear 8 quilos. De projeto modular, mais utilizado na indústria para tarefa de pick and place, principalmente na indústria de alimentos, né? Para montagem, onde ele rapidamente consegue deslocar um objeto de um ponto a outro, com uma certa precisão e com orientação relativamente fixa. Geralmente, o punho dele tem 1 grau de liberdade apenas, só de rotação, sempre apontando para baixo, né? Tem uma alta aceleração, em torno de 10 G, né? E, para nós, ele funciona como uma plataforma de pesquisa, né? Tanto para trabalho em cima do próprio robô, na calibração dele e no posicionamento, como plataforma também para outros tipos de movimentação, como, por exemplo, colocar acelerômetros na mão desse robô para fazer um movimento conhecido de aceleração e velocidade conhecida e tentar usar o sistema inercial para calibrar toda a parte interna desses acelerômetros, né? A gente vê aqui, ele está todo numa plataforma, trabalhando próximo do outro robô, né? Aqui nós temos o RB-140, é um robô relativamente pequeno, né? Mas ele consegue uma carga útil de até 6 quilos, né? Geralmente pode ser usado para montagem e manipulação de objetos, como soldagem também, né? Então, a indústria da manufatura usa bastante esse tipo de robô, né? Dependendo da atuação que vai ser utilizado, né? Ele tem comunicação igualzinha ao outro, com sistemas externos. Todos esses robôs da ABB, tem vários lá no Graco, né? Que é o laboratório inteiro, né? Todos eles têm mais ou menos os mesmos recursos, né? São bem versáteis, né? Inclusive, a vantagem deles é uma manutenção mais simples, né, por causa da área técnica que existe no Brasil, né? Então, ele tem 6 graus de liberdade, como um robô manipulador deve ter, né? Aqui a gente vê o teclado portátil dele, né? A comunicação direta com o operador, né? Você tem todo o software que pode ser colocado aqui e pode ser também utilizado um software offline, que é chamado Robot Studio, tanto para um robô quanto para o outro, né, da ABB. E aqui você consegue manipular o robô, fazer programações na linguagem própria, que é Rapid, né? Chama Rapid a linguagem. Você pode manipular como se fosse joystick,
movimentando junta a junta ou indicando posições X, Y, Z em que ele deve se deslocar, né? Aqui o controlador do que existe lá. Existe uma pequena diferença em um outro, porque são modelos de controladores. Esse aqui é o que a gente tem lá no laboratório, né? Esse é o robô Pioneer 3AT. Esse robô, ele tem, é o que se chama skid steering, porque as duas rodas rodam sempre na mesma velocidade. Então, quando você vai fazer uma curva, essas pares de rodas têm que ter velocidades diferentes. Obviamente, ele não esterça essas rodas, então tem um escorregamento, né? Então, permanentemente, ele tem atrito com o solo, não de rolamento, é um atrito também de deslizamento. Então, existe uma dificuldade de controle de posição nesse tipo de robô. Por causa disso que a gente usa com essa intenção, né? Esse robô é o professor Carlos, que adquiriu um tempo atrás, né? Mas ele está lá. Então, ele tem sistema de visão, tem um sistema de ultrassom, né? Que pode ser instalado, acelerômetro, então tem rádio aqui, né? Então, a navegação, a gente tem utilizado um SLAM, né? Simultaneous and Location and características, né? Então, são 4 motores, na verdade, 4 rodas e 4 motores, tá? Possui encodas de roda e microcontrolador e pacote de desenvolvimento de software de robótica móvel. Mas na maior parte das vezes, né, a gente despreza esse sistema dele, né, o software interno dele, para fazer um offline, quando você pode colocar mais recursos, né? Aqui nós temos o robô Now, é um robô antropomórfico, tem 25 graus de liberdade, né? Então ele tem sensor tátil, ultrassom, giroscópio, acelerômetro, força, infravermelho, 2 câmeras HD, que são esses 2 olhos aqui, né? 4 microfones e encoders de alta precisão em cada junta, né? Existe um sistema próprio dele em que é possível interpretar conjunto de linguagens, né? Então você conversa com ele com uma certa limitação. Então você diz, robô, levanta, senta, o que que você acha disso? E você pode ir alimentando o software dele. Qual o objetivo dele estar aqui? Desenvolver sistemas, né, que tanto de linguagem quanto de movimentação, tá? Tanto usando inteligência artificial offline, como para controle de movimento de juntas, calibração dos sistemas, né? Então ele basicamente é mais conhecido por ser utilizado em jogos de futebol, né, de robôs, né, que faz o treinamento usando o sistema de visão externo, o próprio sistema dele. Também em interação com crianças, coisas assim, né? Mais à frente eu falo sobre um projeto que a gente tem nessa área. Aqui, o robô solda, que está lá instalado, né? Que eu já tinha falado, né? Robô construído com projeto de pesquisa com 5 motores. 3 são motores de passo, aqui nessa parte, e deslizante, né? Então, é quadril, ombro e essa parte deslizante. E 2 graus de liberdade, 2 motores corrente contínua, que ficam no punho desse robô, tá? Então, tem encoder exóticos, suporte de fixação magnética aqui, sensor de visão para mapeamento de superfície, que não está mostrado aqui, né? Depois a gente olha. Microprocessadores embarcados e precisão de posicionamento abaixo de 1 milímetro. Então, esse é um caso de um robô dedicado, desenvolvido para uma determinada tarefa. Aqui a gente vê esse robô. Ele não quer responder. Isso aqui era para ser um vídeo. Vamos ver aqui. Será que aqui? Não. Agora vamos ver aqui.
Tá, isso é a demonstração da solda. Deixasse de compartilhar a tela, seu Maurício. Ah, agora foi? A gente não está vendo, não. Não tá vendo? Tirasse aí quando tirasse a apresentação para dar play no vídeo, aí deixa eu compartilhar. Dá para ver agora? Sim, estamos vendo a tela. Só não está no modo apresentação. Não. É porque eu não estava respondendo. Tem série de bugzinhos aqui. Eu acho que é porque eu estava com o laser aí não. Tá, então aqui se eu apertar acho que vai, mas vocês viram, né? Então isso aqui é uma demonstração, isso aqui estava no meio do projeto ainda, a gente estava fazendo uma série de testes. Aqui a gente vê o sistema de visão que mapeou essa superfície toda que está em volta aqui da fita adesiva e ele reconhece as posições e vai fazendo a solda. Tá? Tá, vamos ver para frente. Então, nós temos câmeras, diversas câmeras digitais e analógicas, tá? Lentes que vão de 4 a 50 milímetros de distância focal. Acho que tem até um de 75, se eu não me engano. Pode ser até mais. Tá? Que podem ser acoplados com o C-mount em cada uma dessas câmeras, né? Temos vários tipos de diodos laser, né? Maiores, menores, né? Que são utilizados lá na... Tá, aqui mesas óticas, 3 mesas óticas que nós temos, né? Com todos esses suportes aqui para fazer testes de ótica, tá? Temos Raspberry Pi 4, né? Tá aqui um desenho dele. Fonte de alimentação variável, multímetros, componentes eletrônicos diversos, tá? Vários componentes que tem lá. Eu não quis botar tudo porque geralmente é o que tem no laboratório eletrônico, mas tem disponível lá se a gente precisa, né? Só não temos a chave de fenda, aí tem que descer o laboratório para pegar. Tá, aqui temos a impressora 3D da SET 3D S3. Tá? Ela pega diversos tipos de alimentadores, né? Temos motores de passo, motores DC, essa câmera térmica que foi comprada recentemente. Tá? Ela pode ser usada para você identificar variações de temperatura em determinados sensores, né, que isso auxilia você identificar para onde dirigir uma certa câmera, né? Bom, isso foi só o que a gente tem lá, né? Aqui a equipe de pesquisa atual seriam temos o professor Díbio Leandro Borges, que é do SIC, mais voltado para essa área de inteligência artificial, cibernética e visão voltado para agricultura, né, imagens fractais, né, e outros também que está sempre disponível. O Carlos, o professor Carlos, vocês todos, a maioria deve conhecer, né, na área de microeletrônica. Temos o Jones, também participa de lá no laboratório. Temos o Gerardo, da FGA, UNB. Temos o Sebastião Toquica, hoje que está na Federal do Ceará. Ele já foi membro, já foi aluno de doutorado, já trabalhou muito ali, né? Ele também está hoje ativo, né? Trabalhando com a gente. E vários outros que estão, que eu não coloco aqui, mas podem contribuir, estão sempre atuando, né? Os alunos atuais, nós temos a Patrícia de Oliveira, que é de aluno de doutorado, a Marlete Silva, Gilberto Costa, de doutorado, Paulo Henrique, que é recente, entrou agora nessa turma, o Alexandro está provavelmente, tudo indica que ele vai entrar agora, né,
continuar um mestrado que ele tinha interrompido há vários anos atrás, já está com a linha de pesquisa já pronta, né, para ele, e outros que estão aparecendo aí, né, que eu sei e não quis botar o nome ainda. Bom, esse foi um projeto desses realizados, foi o maior, que trouxe mais benefícios, vamos dizer, para muitos grupos, né? Desenvolvimento e construção de sistema robotizado para reparo de falha de cavitação em turbinas hidráulicas. Aqui tanto fase 1 como fase 2. Quer dizer, um projeto que ele veio de longe, primeiro a concepção, a compra dos equipamentos, parte deles, e aí houve uma interrupção no financiamento, depois nós retomamos mais tarde. Então foi um projeto assim, que durou quase 10 anos, né? E outros semelhantes a esse levaram o mesmo período. Tá? Em Santa Catarina existe um equivalente, tá? Que eles fizeram lá, e existem hoje empresas que produzem isso no Canadá, apesar de ser empresa pública, também não se tem notícia de que esses robôs acabaram sendo comprados pelas indústrias e utilizados em larga escala. Não é. Por isso que se chama robô dedicado. Então, uma determinada empresa precisa daquele robô e ela patrocina a construção daquele equipamento. Então, no caso, ela repara o dano em turbina hidráulica. Desse fenômeno que ocorre, é um fenômeno de fluido dinâmico, em que partes das pás das turbinas são arrancadas por depressão, por esse fenômeno de cavitação, e a manutenção é feita por solda a arco, interrompendo o fluxo de água, e fica lá vários dias numa temperatura de 40 graus, umidade 100%, 24 horas lá dentro, soldadores fazendo esse serviço. Então, um robô seria muito mais indicado, né? Que seria a condição em que seres humanos sofrem problemas de saúde, né, e não querem fazer esse tipo de trabalho. Tá? Então, nós desenvolvemos desde o início, né, numa concepção bem inicial, tá? Envolveu eletromecânica, que é toda a parte de seleção e compra e construção, montagem desses robôs, desculpa, dos motores e sistemas de transmissão de movimento, né? Esses atuadores lineares aqui, tudo isso foi concebido antes de ser comprado e desenvolvido, né? Aí tem um sistema de visão, que é o que vai fazer um mapeamento da superfície para tornar a solda automática, sem precisar você dizer para onde tem que soldar. É o próprio mapa 3D que é fornecido, né, depois que ele está montado. Controle microeletrônico, né? Então, todo o sistema de controle foi embarcado, partes como microeletrônica em FPGA, parte em processamento von Neumann mesmo, os microprocessadores comuns, né? A parte da FPGA ficou mais a interface com com os motores, né? Então, toda aquela parte de interface com os motores, mas o cálculo da cinemática era feito num processador normal, mesmo porque a gente acaba descobrindo que os motores respondem muito mais lentamente do que o software roda, né? Então, em tese, no fim, acabou por ser uma redução de tamanho, né? Não porque tivesse aumentado a velocidade do robô por causa disso, né? E a parte de soldagem. Então, tem toda uma ciência de soldagem aqui envolvida, que faz parte dos processos de fabricação, né? De você fazer soldas em camadas, tá? De maneira a não dar defeito, não ter defeito, e cobrir toda a superfície, que depois vai ser lixada e colocada de acordo com o perfil da pá. Mas esse processo tem que ser muito bem conhecido, são várias camadas, né? A configuração da fonte de solda, velocidade, distância. E se houver qualquer variação na movimentação do robô, vão aparecer defeitos na superfície, né? Então teve toda essa parte aqui. Então, muita gente envolvida na construção desse robô. Tá, então qual é a meta final? Soldagem automatizada por robô. Aqui a gente vê uma pessoa aí dentro fazendo uma solda. Como é que é difícil a coisa, né?
redução do tempo de permanência de pessoas em local insalubre, melhor garantia do perfil da pá, redução de defeitos na solda, redução do consumo de material, diminuição do tempo de reparo, redução do custo total de recuperação. Então, é um projeto que envolve muita coisa para se chegar até aí, né? Então, os componentes do robô, nós temos os sistemas eletromecânicos, então temos plataformas rotativas, motores e drivers, flanges que foram projetados especificamente, né? Todo o cálculo estrutural para isso, sistema pan-tilt do punho. O sistema de medição teve sistema de aquisição de imagens, processamento de imagens e mapeamento e modelagem 3D, e uma interface que pudesse traduzir o que era coordenada do sensor em coordenada do robô, fazer aquele laço que fecha, que só através de um sistema de calibração eficiente é que você consegue. Depois que nós fizemos isso, publicamos não tudo, mas parte, foi uma chuva de indiano, de gente querendo saber como é que a gente fez isso daí, né? Porque eles tinham problemas semelhantes, né? Sistema de controle, microeletrônica embarcada, integração de sensores e atuadores, monitoração remota. Tá? Sistema de soldagem, fonte de alimentação, torche, sistema push-pull e a integração, algoritmo para integração de sensor, posição, visão, soldagem e monitoramento remoto. Então a gente vê as partes aqui, as plataformas rotativas, isso aqui tem uma relação de transmissão de 90:1, né? Isso aqui não é barato um negócio desse, isso é na faixa de uns, se eu me lembro, $10.000 ou mais, isso aqui custa um negócio desse, né? Esse aqui também nada barato também, esse negócio do punho, importado da Alemanha, porque você precisa precisão, tá? Isso aqui também, tem parte que é dos Estados Unidos, parte da Alemanha, e as flanges para fazer a ligação teve que ser projetado em elementos finitos, porque era em alumínio, para a gente ter certeza que não vai haver um rasgamento desses furos, né? Uma quebra desse alumínio, né? Então, um estudo detalhado de como os motores funcionam para você compatibilizar todas as necessidades, né? Então, são restrições de deflexão, restrições de velocidade, de torque, tudo isso tem que ser embutido em cada elemento e estudado um a um para ver se não vai chegar num ponto em que você não consegue, você vai saturar o controlador do motor, por exemplo, né? Porque o motor não consegue responder àquela força, né? E aí começa a trepidação, vibrações que você não consegue fazer o que você está prevendo, né? Então, um projeto completo. Tá, o sistema de medição isso já tinha sido desenvolvido há bastante tempo, né? Antes, né? Num outro projeto com a própria Eletronorte, que era fazer uma reconstrução 3D dessas pás, né? Então, era necessário um sensor que fizesse a distância, né? Uma pá de 8 metros de diâmetro, você conseguir à distância fazer uma reconstrução 3D ótica, né? Então, nós desenvolvemos algoritmo para isso, deu certo, e nós acabamos aplicando isso nesses sensores menores, né? A mesma base teórica, né? Para você fazer essa triangulação aqui. Com um só, ao invés de você ter um sensor de posicionamento angular, você consegue calcular o ângulo apenas com processamento de imagem. E fica melhor do que você usar um sensor. Por causa é como se você estivesse observando, quando você vai apontar um revólver para um alvo, você vai acertar a direção que o revólver tem que estar apontado do alvo para o revólver, e não do revólver para o alvo. Tá? Mais ou menos isso que a gente fez, né? E foi muito bem sucedido, né? Então, um deles é fixo, o outro é móvel. Aqui várias partes que são montadas, né? Tem filtro por causa da solda, né? Você tem que ter motores de passo também, controlado em posição,
né? Uma mesa rotativa que gira o motor de passo, ele movimenta o laser, né? Mas você tem que fazer ajustes também do posicionamento do conjunto, né? Então tá aqui a posição dele, vários outros elementos, laser, sensor óptico e tal. Vamos correr um pouquinho que a gente já perdeu bastante tempo, né? Com esses negócios aí. Sistema de medição está aqui mostrando um exemplo dele funcionando, né? Então tá aqui essa triangulação aqui e isso aqui é só para achar o ponto de interseção. Depois apenas um deles se movimenta e fica na memória o ponto de interseção, tá? E aqui o software que elabora o 3D depois. Ainda vai ter um que transforma isso tudo na coordenada do próprio robô. Tá, então o sistema de controle está aqui mostrando os processadores embarcados, a cinemática do robô, controle, dinâmica do controle, tem que ter dinâmica, tá? Você precisa controlar, tem que ser velocidade constante, aceleração controlada, tá? Tudo aí. Então ele é capaz de você definir dois pontos e ele faz um movimento, ou melhor, aqui ele pode ser ponto a ponto, tá? Então de cada ponto ele segue uma trajetória qualquer até aquele ponto. Se tiver um próximo do outro, ele vai seguir quaisquer movimentos de um ponto a outro, tá? Tá? E você pode também fazer uma linha reta. Então você define pontos de coordenada, ele vai em linha reta. Semelhante ao que é feito em robô industrial. Nós conseguimos fazer isso nesse robô, tá? Usando para ser tudo compacto, né? A gente tem um mini computador da Apple aqui. Hoje tem 2 desses lá no laboratório que estão sendo utilizados também. Então, o sistema de controle está aqui, mostrando os drivers de motores, 1, 2, placa FPGA, encoder de motores 1, 2, e uma placa optoacopladora da FPGA, tá? Para você não ter problema de ruído, né? Então, a placa optoacopladora é ligada direto na placa da FPGA, né? E ligada aqui na outra placa, né? Então, você tem mini computador, fonte, joystick, placa FPGA e aqui um adaptador de vários USB que a gente usava aqui, né? Tá. O sistema de soldagem é sistema de tocha e sistema push-pull. Eu não sei se vocês têm experiência, acho que não, né, nessa parte de soldagem. Também não tenho muita, né? Era o pessoal que era voltado para essa área de soldagem, né? Então a gente vê todo o sistema de controle de solda. Tá aqui mostrando uma soldagem, os cordões de solda, o sistema push-pull, e a integração depois no final, tá? Então a gente tem aqui o esquema do que é feito, e mais ou menos fica assim a parte, todo o sistema dele está dentro de uma caixinha aqui, tá? A gente conseguiu colocar, tem muito cabo e tudo, mas nós conseguimos fazer que ficasse bem reduzido, né, a quantidade de drivers, de sistemas utilizados para movimentar o robô. Ele pode ser colocado tudo dentro de uma caixa, então vai o robô e essa caixa para dentro da turbina, né? Então, nós temos aqui vários corpos de prova que nós utilizamos, resultados finais, e no fim foi tudo aprovado pela Eletronorte, que foi um projeto fez o que era para ser feito. A última etapa era com eles, né? Que era construir um cabeça de série. Precisava de um edital, nós encontramos a empresa para fazer, tudo pronto, e aí a Eletronorte começou uma história de privatização e não fez o edital e tivemos que interromper, né? Então, até hoje está tudo parado lá. Eu acho que mais um pouquinho vai tudo pertencer a nós mesmos, né? Eles não vão levar. Esse projeto custou 2 milhões de reais, né? Então, no fim,
nós tivemos 6 docentes, bolsistas, 14 discentes, 2 teses, 5 dissertações, 8 trabalhos de graduação envolvidos, né? E muitas publicações que saíram daí. Zé Maurício, eu acho que fechaste teu microfone. Abriu? Abriu. Uhum. Eu não sei, essas coisas estão acontecendo sem eu fazer nada, viu? Acontece. Ó, tô tentando voltar e não volta. Tá tendo alguma coisa aqui que não tá boa. Nós estamos vendo a tua tela. Tá vendo agora, né? Uhum. Tá, então, aqui são 2 teses. Eu acho que teve uma terceira, que eu não consegui recuperar. Uma foi em março de 2018, essa de 2014, foi o Gerardo que fez, né? Mete registro e elemento automático de imagem de profundidade dos perfis para posicionamento robótico. Tá? Estimativa de geometria do cordão de solo através de visão com aplicação de redes neurais e lógica nebulosa. Isso foi em 2018. Várias dissertações, foram 5 aqui, eu só coloquei 4, né? De 2012 até 2016. Acho que teve mais uma mais recente. Tá? Publicações. Nós tivemos 5 publicações em periódicos de 2000 e todos assim, de 2016, 17, 19 e 19, né? Todas essa aqui é a 1, essa aqui eu acho que é a 2, CIET, esse aqui é o Journal of Brasília, esse é o nosso, né, que era a RBCM, é a 3, a 1, esse aqui é a 1 também, tá? De novo, problema aqui. Congressos, tivemos vários em congressos, muitos, né? Tivemos um Congresso Internacional de Mecânica. Esse aqui é o COBEM, vários do COBEM, que é um congresso internacional, né? Então, isso aqui foi em 2015, 14. Aí teve um que foi um primeiro que está aqui embaixo, em 2010, International Conference on Applied Robotics for the Power Industry, lá em Montreal, exatamente a indústria que promoveu, a indústria é a Hydro-Québec, eles que fizeram, é público, né? Mas eles que fizeram esse congresso. Depois teve um na Suíça e teve um em Foz do Iguaçu que nós fomos, né, em 2014, né? E vários outros, tudo aqui é congresso. Teve um também inicial em 2009, tá, de conferência de... Tá, até o Daniel está aqui, ó. Daniel, você também participou desse projeto, viu? Participei bem no início, né? Foi. Reconfigurable Computing FPGA, em 2009, em Cancún. Bom, teve outros projetos, né? Aqui, estabelecimento de um núcleo cooperativo visando a automação de processo de fabricação e integração da manufatura. Esse teve 8 da ciência da UNB, 5 da UFO, 3 da UFSC, na UFSC. Tá? Esse é o chamado casadinho, né, que nós dividimos em 2, com a Federal de Uberlândia, Automação e Processo de Fabricação, e Santa Catarina, Integração da Manufatura. Tá, esses projetos foram projetos basicamente de infraestrutura. Então, enchemos os laboratórios de equipamento, de sistema de solda, de robô, de tudo mais, né? Foi muito interessante. Repetimos a dose mais tarde. Tá? Esse aqui, mesma coisa, né? Fizemos com os mesmos pessoal, né? 8 docentes, 4 docentes. Teve a inclusão da UFMG, 4 docentes da UFSC. Tá? Baseado em soldagem automatizada de tubulações, sensores ópticos para mapeamento tridimensional da superfície, compósitos híbridos de ligas com memória de forma. Isso entrou também com o professor Edson. Fábrica modelo com implementação de um conjunto de laboratórios remotos, ensino à distância,
de manufatura, que foi exatamente o que foi feito lá na UFSC, né? Então, muita gente participou, muita gente recebeu equipamento. Né? Eu estou mostrando isso porque é um tipo de projeto sinérgico que junta vários grupos, vários interesses dentro de um único objetivo, né? E traz publicações também, eu não recuperei aqui porque... Bom, tecnologia desenvolvida, houve algumas tecnologias, mas a que gerou patente mesmo foi a do processo completo, né? Essa foi a 5ª patente da Eletronorte. Tá? Então, foi submetido em 2010, eles aceitaram a submissão da patente, o pedido de patente em 2012, e só em 2018 é que foi sair o resultado final. Quer dizer, é uma coisa muito complicada, né? Muito difícil de ser feito quando você está trabalhando com uma coisa que é complexa, não se trata de uma maçaneta de porta, né? Tem muita coisa que tem que ser explicada. É um processo longo, envolve empresa, e a empresa entra no meio e quer modificar, e aquela coisa toda, no fim, eles atrapalham mais do que ajudam, na verdade, né? Quando eles começam a mexer, né? Porque não tem experiência disso. Mas no fim deu certo, tá? E muita gente foi considerada inventor. Pesquisas atuais. Abordagem estatística na extensão de métodos de calibração de robôs, com medição em espaços reduzidos para aplicação em grandes volumes de trabalho, né? Então, o que nós estamos fazendo é um processo que exige um sistema de medição de um grande espaço de trabalho para você encontrar um modelo do robô corrigido, e nós estamos dividindo em vários pedaços, criando vários modelos e depois fazendo um tratamento estatístico desses vários modelos para criar um que represente todos. Já isso começou com o doutorado, nós começamos já essa ideia bem antiga, né? E conseguimos sucesso, né? Foi feita a defesa dessa tese aí, né? Tá? Então, simulação, foi feita primeiro uma simulação com robô ABB e RB140, e depois com dados experimentais de um sistema de medição de laser tracker, que mede na faixa de microns, né? De uma universidade lá em Michigan, se eu não me engano, né? Foi um professor Land, né? Que forneceu para a gente, tá? E nós fizemos então um ensaio experimental e conseguimos resultados bastante interessantes, né? Então, essa avaliação da calibração tradicional, nós teríamos redução de erros de 2,5 milímetros para 0,6, tá? Como erro máximo, em média, vamos dizer assim, 1,6 para 0,3. E com sub-regiões, nós conseguimos fazer para 0,4, a diferença de 0,1 milímetro, né? Então, isso permite você usar sistemas de medição que tenha alcance pequeno, com precisão apenas em alcance pequeno, fazer várias sub-regiões e funcionar como se você estivesse usando um sistema de visão caríssimo, né? Usando interferometria laser para conseguir a precisão em grandes distâncias, né? Então, isso foi muito interessante. Está aqui, ó. Antes, tradicional, sub-região 1,77. Ó, muito próximo, né? Você pode ignorar, dizer que é a mesma coisa, né? Então, foi bem sucedido. Tá? Esse aqui é o resultado experimental. Isso aqui da simulação. Tá? Então, aqui o FANUC, tá? Os pontos aqui todos que foram coletados. Nós dividimos em sub-regiões, tá? E experimentalmente conseguimos reduzir em sub-regiões de 9,89 para 0,7. A tradicional seria para 0,87. Houve até uma melhora pequena, mas houve uma melhora usando sub-regiões, né? Então, isso aí já deu 2 publicações desse assunto, né? Uma na revista Qualis A2, outra Qualis A1, e estamos submetendo para uma Qualis A1 a parte experimental que está aqui. Essa aqui foi só a parte simulada, tá?
Então, a pesquisa não acabou. Ainda pode-se avançar ainda em cima disso daí. Tá? Outro, análise do método de mitigação de erros de sensores iniciais para a navegação robótica com uso de inteligência artificial. Tá? Então, foi colocado um acelerômetro na mão deste robô. Ele desenhou um caminho aqui com a velocidade e aceleração especificadas e o sistema inicialmente convergia mal, né? Mas aí foi melhorando a rede, ele acabou convergindo e batendo aqui, tá? Esse sistema ele reduziu, foi possível reduzir para um erro que era de, bom, aqui não está o total, né? Mas depois eu falo. Tá, então isso foi comparado com outros tipos de redes, né? Então a XGBoost, né, que é uma rede neural perceptron comum, backpropagation, né? De 120 milímetros de erro, ou seja, 12 centímetros de erro, eles conseguiram baixar foi possível baixar para 2,34, o MLP de 135 para 2,81, e a nossa rede proposta foi de 0,9, né? Passou a ser 0,9 e 0,68. Tá? Então, algumas redes não funcionaram bem, outras funcionaram melhor, como média, tiveram grande erro, um erro máximo muito grande. Então, conseguimos resolver essa parte aqui. Estamos terminando já. Tá? Então, caiu bastante, né, para essa rede neural. Então, tracking, que está em inglês, né? Então, com outros métodos, acho que depois vocês podem ler aqui, que acho que a gente ficou meio estourado o tempo, de tantas vezes que a gente parou, né? Vocês podem ler esse que veio daqui, e houve uma publicação na revista 1, tá? 3E Access. Este é um projeto que está atual, que a Patrícia está trabalhando em cima, que é a gente fazer usando um sensor apropriado para fazer a medição com um laser triangulado, sempre mantendo a mesma distância. Tá? Então, isso é uma forma de você conseguir também medir num grande espaço de trabalho de forma barata, né? Para fazer esse tipo de calibração. Aqui a gente tem, no momento está sendo trabalhado também, o uso de modelo de interação de linguagem e processamento natural entre criança e humanoide. Tá? Fugir um pouquinho do escopo inicial, que era para ser movimentação através de visão, né? Você usar interação com as crianças, né? Em que elas fizessem gestos e o robô repetisse, imitasse os gestos, mas por diversas razões, eu não vou comentar, esse negócio acabou indo para esse lado do processamento natural e está em fase de publicação de resultados, né? Calibração do robô antropomórfico, usando sistema de visão proprioceptivo. Então, é colocado uma placa de pontos no pé do robô, e ele, com os próprios olhos, ele mede a posição dos seus membros, e é feito um ajuste do modelo dele, né? Então, nós suspeitamos que parte do controle, da má eficiência desses controles, que o robô muitas vezes cai, é por causa do desconhecimento da distância entre elas, da parte geométrica real desses robôs, tá? A publicação foi feita no Congresso Internacional de Aeromecânica, em 2017. Isso foi final de uma tese de mestrado, então está aberto para a gente continuar esse trabalho, tá? Esse aqui está sendo iniciado agora, né? São pesquisas propostas, em que a gente tem esses múltiplos alvos, né, do sistema ARUCO, em que você tem várias geometrias, e isso permite você achar distância e orientação com muito mais facilidade, né, usando um sistema de câmera e montando na mão do robô. Esse aqui é estudo médio de espectrometria de gases por reflexão de luz colimada, com avaliação experimental na detecção de gases poluentes. Isso ainda está bem no início, né, porque a gente ainda não conseguiu montar, mas a gente já tem um avanço na teoria envolvida,
por enquanto, só a graduação que entrou nesse projeto, tá? Ainda tem um outro similar, em que a gente poderia usar o estudo da diferença de frequência do laser para determinar qual o meio em que houve a reflexão. Então, você emite 2 feixes lasers com uma pequena variação na frequência, e quando ele volta, você mede a diferença de frequência, e com base nisso você sabe qual foi o meio, tá? Então, o trabalho em si é justamente sobre como você variar a frequência de um laser. E é equivalente ao que a gente está agora tocando. Também tem 2 alunos de graduação, que é para um sistema de cicatrização a laser, que até a professora Suélia comentou, né? Quando ela fez o webinário dela. Não, foi na última reunião. Então, o que acontece é que você tem tratamentos para cicatrização feitos em faixas estanques de frequência. Então, se você tiver um sistema em que você varia a frequência, você pode estudar melhor esse processo. Então, é para variar a frequência do laser. Um outro, calibração simultânea de múltiplos robôs visando a robótica colaborativa. Então, nós teríamos 2 robôs trabalhando juntos e se autocalibrando, né? Então, eles conseguem, um mede o outro e usa o sistema de coordenadas próprio para fazer um ajuste. Tá bom? Tá, desculpa pelos enrolos aqui que deu. Passou um pouquinho do tempo, né? Podia ter fechado no tempo. Então, Obrigado, eu professor. encerro aqui. Obrigado. José Maurício, obrigado pela apresentação, pela participação, muito interessantes as propostas e a atuação, né, enorme da linha 2, certo? Como eu falei no início, transversal ao longo do PPMEC, né? Então a linha participa, os projetos da linha 2, certo? Participam várias outras linhas ou desenvolvem sistemas robóticos para aplicação em outras linhas, certo? Assim como a linha de sistemas embarcados ajuda, certo, a embarcar algoritmos e controladores, certo, que precisa a linha 2. Então, sempre temos essa atuação transversal. Professor José Maurício, dado o tempo, eu tenho uma banca já, né? De fato, estou 10 minutos atrasados, então eu vou deixar vocês com os discentes que estão aqui presentes para resolverem dúvidas, certo? E eu vou precisar me ausentar, mas agradeço muito, professor, a participação, certo? E então eu vou encerrar aqui a gravação deste webinário, lembrando que ele vai ficar disponível, certo, no YouTube. Peço a gentileza de todos, certo, de sempre compartilhar esses webinários, o link eu enviarei assim que ele estiver disponível, tá bom?